Olá! Vamos iniciar mais uma de nossas aulas, na nossa sequência do estudo dos compostos orgânicos. Química orgânica é uma química muito importante, uma ciência fantástica, interessante, e nós precisamos estar atentos para que quando vir a prova do Enem, a gente possa acertar todas as questões que cair em relação à química orgânica. Hoje nós vamos estudar três funções do início das funções oxigenadas. Nós vamos estudar a função álcool, enol e fenol. Muito bem. Vamos começar? Álcool. Queridos, álcool foi uma das primeiras substâncias desenvolvidas ainda na Idade Pré-Moderna e antes da Idade Pré-Moderna. A gente tem álcool lá em Noé. Lembra que Noé fez vinho do mosto, né? E bebeu e ficou bêbado. Então a gente lembra que antes da antiguidade, mesmo lá nos nossos antepassados, nos primeiros homens, já teriam aprendido a fazer álcool. Né? Álcool é uma molécula muito importante porque ela está presente, né? Assim, você encontra ela em diversas situações. Principalmente, a gente tem hoje biodiesel, classificado como, né, os biocombustíveis, classificado um deles como o etanol, que é o principal biocombustível produzido no mundo. O etanol ele é uma das principais substâncias hoje produzidas no Brasil, desenvolveu muito a nossa agricultura, né? Você tem alguns estados, por exemplo, a indústria sucroalcooleira, né? Ela é muito forte no estado de São Paulo, Minas, em Goiás, no Paraná. Então, essa tecnologia se difundiu lá no projeto Proálcool, né? Lá na década de 80, quando os governos ainda militar desenvolveram os primeiros veículos a etanol. De lá para cá o etanol se desenvolveu, hoje o etanol é um biocombustível reconhecido mundialmente, né? O Brasil está na dianteira desse processo, é o principal produtor mundial de bioetanol, de etanol, e ele é importante para o Brasil, desde a cadeia produtiva, né, recursos financeiros e o desenvolvimento social, econômico dessas cidades que produzem etanol, como também para o meio ambiente, porque ele impacta menos do que a gasolina, muito menos. Ele libera menos gás carbônico, ele libera, não tem enxofre, ele é livre de enxofre, né, então ele é um combustível não fóssil, ou seja, ele é um combustível renovável, você consegue produzir ele novamente. No Brasil, a maior produção de etanol vem da cana-de-açúcar. Pela fermentação da cana-de-açúcar, né? Você pega a cana-de-açúcar, moe, faz um caldo, esse caldo é fermentado com o fungos, né? O Saccharomyces cerevisiae, e depois dessa fermentação é passado por uma destilação, e depois da destilação você tem, né, álcool. Hoje, né, nós estamos vivendo essa pandemia e o álcool se tornou importante para muita gente, né? Porque a gente utiliza álcool, etanol a 70% para esterilizar, né, como um desinfectante, esterilizante, porque ele tem a capacidade de, né, em relação ao vírus do Covid ou qualquer outro vírus ou bactéria, ele rompe a cadeia, né, ele tem a capacidade de romper, causa uma lise e mata a estrutura viral ou celular. Mas nós vamos começar a estudar então em relação à função álcool. Função orgânica, né? É uma função orgânica chamada de álcool. Como que eu reconheço uma função orgânica oxigenada, conhecida como álcool? São compostos orgânicos que contêm um ou mais grupos, né, de hidroxilas ou oxidrila, né, que é o OH. A gente vai ter sempre a valênciazinha aqui,
ligados diretamente ao carbono saturado. Veja, eu não posso ter uma hidroxila ligado num carbono que contém dupla, porque deixa de ser álcool e se transforma em enol. Tem que ser no carbono saturado, ligação simples. OH ligado em carbono é álcool. E a classificação dos álcoois, elas vão acontecer de acordo às hidroxilas. Se eu tiver um álcool com uma hidroxila no carbono primário, é um álcool primário. Se eu tiver a hidroxila ligada num carbono secundário, é um álcool secundário. Mas, se a hidroxila tiver no carbono terciário, é um álcool terciário. Eu tenho também que a classificação de acordo com a cadeia carbônica. Se ela for de uma cadeia carbônica saturada, então eu tenho aqui ligações simples, eu tenho um álcool saturado. Se eu tenho uma dupla ligação na cadeia, não pode ter no mesmo carbono que tem a hidroxila. Olha aqui a hidroxila. Não pode, aqui não pode. Tem que ser em outro carbono. Aí você tem uma cadeia insaturada. E se eu tiver um álcool ligado, né, a um aromático? Lembrando, o OH não pode vir ligado no aromático, porque deixa de ser álcool e se transforma em fenol. Então tem que ser aqui, ó, ligado num carbono, que o carbono está ligado no aromático. Aí é um álcool aromático. E eu posso também quanto ao número de hidroxilas. Se eu tiver a hidroxila, uma é monoálcool, duas são os diálcool e três são os triálcool, certo? E aí a gente vem para a nomenclatura. Como é que dá a nomenclatura de álcool? Primeiro a gente coloca a quantidade de carbonos, depois o tipo de ligação e depois o final ol. Olha como é simples. Veja, este aqui, ó, quantos carbonos tem? 2. 2, vamos lá só lembrar. 1 carbono, met. 2 carbono, et. 3 carbono, prop. 4 carbono, but. 5 carbono, pent. 6 carbono, ex. 7 carbono, ept. 8 carbono, oct. 9 carbono, non. 10 carbono, dec. 11 carbono, um dec. Se a ligação é simples, saturada, ela é an. Se ela tem uma dupla, ela é en. Se ela tem duas duplas, é dien. 3 dupla, trien. Uma tripla, in. 2 tripla, di-in. 3 tripla, tri-in. Certo? E uma dupla e uma tripla, em-in. Certo? E o final de álcool vai ser ol. Certo? Se a cadeia estiver cíclica ou fechada, você tem o prenome ciclo. Exemplo. 2 carbonos, et. Ligação simples, an. Final ol, etanol. Etanol. 2 carbonos, et. Ligação simples, an. Só que tem 2 álcool, no 1 e no 2. Então é o etanodiol 1, 2. Ou você escreve etan 1, 2 diol, tá? E se for 3, quem que é o nome usual? O nome usual é o nome mais conhecido, né, que você conhece. Como que você faz? Alguns você tem regras. Você bota o nome do radical mais o final ílico. Por exemplo, como é que é o nome do radical com 2 carbono? É o etil. Com final ílico, ico vai ficar
álcool etílico, etil mais ico, etílico. Já este aqui que vocês têm que lembrar, o etanodiol, o nome dele é o etilenoglicol. Como é que é o nome dele? Etilenoglicol. Etilenoglicol. E com 3, que é o propan 1,2,3-triol, ou propanotriol 1,2,3, ele é o glicerol. O nome usual dele é como? Glicerol. Como é que é o nome dele usual? Glicerol. Com 2 carbonos e 2 hidroxilas. Como é que é o nome usual? Etilenoglicol. E com 1 é o álcool etílico. Se eu tiver cadeias ramificadas, por exemplo, esta cadeia aqui, ela tem uma ramificação. Como é que eu vou dar o nome? Você coloca primeiro o radical. Vai ficar 3-metil, porque numera a partir da extremidade mais próxima da função. Vai ficar 1, 2, 3, 4. O metil, que é esse aqui, ó, ele tá no 3. Então vai ficar 3-metil butanol ou butanol. E este aqui? 1, 2, 3. Não tem uma dupla? No 2. Então, como é que seria o nome dele? Seria prop-2-en-1-ol. Como é que seria? Prop-2-en-1-ol. Ou 2-propen-1-ol. Ou apenas prop-2-enol. Prop-2-enol. E os enóis? Quando que eu tenho uma função enol? Enol é quando eu tenho a presença da hidroxila, ligada ao carbono insaturado com dupla. Tá vendo, ó? Hidroxila e dupla no mesmo carbono. Prestem atenção. As substâncias enólicas não existem. Toda vez que um enol é formado, ele passa por um processo de isomeria, um processo de tautomerização. Todo enol vai se transformar ou a um aldeído ou a uma cetona. Exemplo, este enol é primário, então ele vai dar origem a um aldeído. Se o enol for secundário, vai dar origem a uma cetona. Vamos lembrar? Não existe enol. Todo enol se tautomeriza, se transforma ou em aldeídos ou em cetonas. O enol primário se transforma em aldeído. O enol secundário se transforma em cetona. Não esqueça disso. Então, nós temos aqui a nomenclatura, como é que você faz? Normal. 2 carbonos, et, ligação dupla, em, final, ol, etenol. Olha esse aqui, ó. 3 carbonos. 1, 2, 3. Prop. A dupla está em qual carbono? No 1. 1, em. E a função está em qual carbono? No 1. 1, ol. Olha esse aqui, ó. 1, 2, 3. Prop. A dupla tem qual carbono? No primeiro, esse aqui, ó. 1, em. E o outro, 1, ol. Certo? 2 ol. Beleza? Apareceu essa telinha aí. O ol, que é a hidroxila, está no carbono 2. E os fenóis? Os fenóis são compostos orgânicos que possuem uma ou mais hidroxilas, OH, ligados aonde? No anel aromático. Como exemplo, nós temos o
o primeiro aqui, ó. Como é que seria o nome dele? Hidroxibenzeno. Hidroxinaftaleno. 2, dihidroxibenzeno. 2, 3, trihidroxibenzeno. Este é um fenol, este é um difenol, porque tem 2 hidroxilas no aromático, e esse é um trifenol, porque tem 3 hidroxilas no aromático. E o nome seria hidroxibenzeno, mas você nunca vai achar esse nome. O nome é fenol. E este aqui, ó, um hidroxi, 2 metilbenzeno. Mas o nome oficial deste aqui é orto. Lembra que eu ensinei aquele dia? Vamos lá aqui comigo, ó, nessa aqui de baixo, ó. Orto, meta, para. De novo. Orto, meta, para. O último aqui é para. Sempre na diagonal com o radical. Então, se você observar, ó, por que esse metil está aqui na posição orto? Então vai ficar ortometilfenol. Ou o nome oficial seria, se esse aqui é o radical, este aqui é a posição orto, ó. Orto, meta, para. Na diagonal, ó, para. Essa, né, a primeira posição depois, então é a posição orto. Ortohidroxitolueno, mas muito conhecido como ortocresol. Se a hidroxila viesse aqui, seria metahidroxitolueno ou metacresol. Se ela viesse na diagonal do radical, tá vendo? Na diagonal do radical, seria para, aqui ó, nessa posição bem aqui ó, para hidroxitolueno ou paracresol, certo? Este aqui, ó, hidroxinaftaleno, o nome dele se chama alfa-naftol. E este aqui, ó, que é do grupo dos catecóis. O que serve o grupo dos catecóis? O grupo dos catecóis é um grupo de substâncias que vai dar origem à adrenalina, noradrenalina, a maior parte dos hormônios adrenais que nós temos. A base dos hormônios adrenais é o grupo catecol. E o que é o grupo catecol? É essa substância aqui, ó. É o 1,2-dihidroxibenzeno, mas muito conhecido como catecol, tá certo? Vamos treinar alguns exercícios? Vamos treinar? A gente precisa treinar exercícios. Licença aqui só um pouquinho. Vou diminuir o meu tamanho, tá bom? Diminuir meu tamanho aqui. Muito bem. Vamos lá. Lista de exercícios sobre álcool. Pronto. Olha aqui. Dos compostos representados abaixo, qual pertence somente ao grupo dos álcoois? Isso aqui é um álcool? Não. Isso aqui é um fenol. Fenol. Hidroxila ligado no aromático. Fenol. Isso aqui é um álcool? É. A hidroxila ligado no carbono saturado é um álcool. Isso aqui é um álcool? Não. Isso aqui é uma hidroxila ligado no carbono que tem dupla. Hidroxila ligado no carbono que tem dupla é enol. Hidroxila ligado no carbono que tem dupla, tá vendo a dupla aqui, ó? Enol. E o oxigênio entre 2 carbonos é um éter. Então a resposta é a letra B. Classifica os compostos abaixo em álcool primário, secundário ou terciário.
Vamos lá. Na letra A hidroxila está no carbono secundário, então é um álcool secundário. Na letra B, a hidroxila está num álcool secundário, então é um álcool secundário. Na letra C, a hidroxila está no álcool primário, então é um álcool primário. Na letra D, a hidroxila está num álcool terciário, portanto é um álcool terciário. Na letra E, a hidroxila está num álcool secundário, porque está ligado em 2, ó. Ligado em 2 é secundário, certo? Questão 3. Sobre o etanol, cuja fórmula molecular é o C2H6O, identifique a alternativa incorreta. Apresenta cadeia carbônica saturada? Sim, não tem dupla. É uma base inorgânica? Não. Não, ele é uma substância orgânica. Então a resposta incorreta é a letra D. FATEC, São Paulo. Trem descarrilha, derrama produtos químicos e deixa a cidade sem água. Acidente envolvendo o trem da ferrovia Centro-Atlântica, que transportava produtos químicos de Camaçari, Bahia, e Paulinha, São Paulo, causou na madrugada desta sexta-feira em Uberaba explosão, incêndio, né? Tá falando aqui um monte de coisa. Diz que a composição das 3 locomotivas era 33 vagões. Dos 18 vagões que tombaram, 8 transportava 381 toneladas de metanol. 5, 241 toneladas de octanol. 2, 94 toneladas de isobutanol. E 3, 147 toneladas de cloreto de potássio. Com relação às substâncias mencionadas no texto, são afirmações. Todas são substâncias pouco solúveis em água? Não. As ligações hidroxilas, todas as ligações com hidroxilas tendem a ser solúvel em água, tá certo? O metanol é extremamente tóxico e sua ingestão pode causar cegueira e até a morte. Verdade. Por isso que não pode destilar sem conhecimento. Causa cegueira. O metanol causa cegueira. No cloreto de potássio, os átomos se unem por ligações iônicas? Sim, por ligações iônicas. Dentre os álcools, o que apresenta menor ponto de ebulição é o octanol? Não. A gente vai aprender isso. Quanto maior a cadeia, maior o ponto de fusão, maior o ponto de ebulição. Oct é muito maior do que MET. Oct é 8 carbonos, MET é 1. Então, octanol, o ponto de ebulição é maior do que o metanol. Isobutanol é um álcool secundário, presente em todas as bebidas alcoólicas. Verdade. Então, quais são as verdades? 2, 3, 5. Tem essa resposta? 2 e 3? Não, 2 e 3. O isobutanol não é presente em todas, né? Algumas têm. Na verdade, se a gente for identificar, quase todas elas têm isobutanol e não é bom. Mas o álcool presente em todas as bebidas é o etanol. Então vai ficar correto somente a 2 e a 4, tá? 2 e a 2 e a 3. A do metanol é extremamente tóxico e do cloreto de potássio ligações iônicas. 2 e 3, letra B. Certinho? Vamos pegar do livro? Vamos pegar questões do livro. Cadê nosso livro? Rapidinho. Bora lá. Treinar algumas questões aqui, né? Ó, a borracha natural, vamos procurar questões de álcool, né?
Se a gente acha uma questãozinha de álcool aqui. Que é o ácido carboxílico. Aqui. Não tá falando mais não. Ó. Os grupos funcionais aqui, ó. Veja esse aqui, ó. Esse aqui é um fenol. Lembra? Fenol. Hidroxila ligado no aromático. Fenol. Isso aqui é um álcool. Um hidroxila ligado no carbono natural. Carbono saturado. Álcool. E esse aqui é o que? Um fenol. Fenol. Não esqueça. Fenol. Isso aqui é o que, gente? Álcool. Isso aqui? Álcool. Por quê? Porque é um álcool cíclico. Né? Isso aqui, ó, a função álcool. Álcool. Aqui no capítulo. Rapidinho, estamos chegando. Pronto. Pronto. Achamos álcoois. Um dia nós vamos falar só sobre bebida alcoólica. Os riscos, os sintomas, né? A gente tem que estudar. Pronto. Olha aqui. Achamos algumas questões para a gente fazer. Beleza? Vamos fazer? Ó. 3. O tetrahidrocarbinol, os maconheiros aí, ó. THC. Vem sendo utilizado mediante controle legal como coadjuvante para o tratamento de náuseas, enjoos e ânsia de vômito de pacientes que se submetem a tratamento quimioterápico. Realmente dá muita situação. De acordo com o texto, o THC é um agente que combate o vírus da AIDS. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O skunk, um tipo de maconha cultivado no laboratório, pode apresentar até 17,5% de massa de THC, enquanto a maconha comum é o 2,5%. O skunk, ele é o haxixe, é muito aumentado a quantidade de maconha, né? O teor de tetrahidrocarbinol, a viagem é doida. Então, é diferente. Né? E serve para interromper ou reverter a perda de peso de portadores de AIDS. Agora deixa eu falar um negócio. De acordo com o texto, o THC é um agente que combate vírus da AIDS. Tem nada a ver, né? Claro que não. Está falando que ele ajuda os portadores a comer melhor. Para aviar uma receita, um farmacêutico decidiu preparar uma mistura de vegetais. Composta por 1/3 de skunk, né? 30 gramas de maconha e 1/5 de matéria vegetal sem THC em massa. Qual é a massa total da mistura? Mostre os cálculos. Ó, veja o que ele está dizendo. Ó. Composta de 1/3 do skunk, né? Que é 30 e mais 30 gramas de maconha e 1/5 de matéria vegetal sem THC. Veja,
1/3 é skunk. 1/3, certo? Ou seja, eu vou pegar a amostra toda, dividir por 3 é de skunk. Essa amostra toda eu vou dividir por 1, por 5 é de matéria vegetal. E 30 gramas de maconha. Né? É só você pegar o 30 gramas e ver quanto que sobrou do restante do todo e somar. Qual é a porcentagem em massa de THC da mistura sólida preparada pelo farmacêutico? Essa é a besteira. Gente, se eu colocar uma hidroxila na decalina e uma hidroxila no naftaleno, quem se torna um fenol? O naftaleno. Hidroxila ligada em aromático, fenol. Hidroxila ligada em aromático, fenol. Hidroxila ligada em aromático, fenol. E a hidroxila ligada em não aromático, álcool. O ortocresol presente na cleorina, resultante da substituição de um átomo de hidrogênio do hidroxibenzeno por um radical metila. A fórmula molecular do ortocresol. Lembra que o ortocresol é o aromático. Vamos fazer ele aqui? Vamos fazer ele, Jardim. Ó. Opa. Opa. Não sou, parece que muito bom não, né? Que falar mal de mim aí vai sofrer as penalizações. Fala mal agora. Fala. E falar mal de mim, a mulher do padre. Pronto. Pronto. Lembra? Esse é o aromático, não é? Não é isso? Lá é o ortocresol. Para ser cresol... Opa. Aqui. O OH. Tá, se eu dou conta de fazer? OH. E o orto nessa posição. E aí você vem o CH3. Né? Gostou não, né? É por aqui. Quem mangar de mim vai me pagar. Explique qual a principal diferença entre álcoois e fenóis. Álcool não pode ser ligado em aromático. Fenol ligado em aromático. E como distinguir as duas substâncias dessa classe em um laboratório de química? Usando solubilidade. Álcool é solúvel em água, fenol é insolúvel em água. A solubilidade é menor, né? Aqui está falando de éter, eu não falei éter ainda. Pronto, aqui falando de éter, tá? Essa foi nossa aula sobre álcoois. Estude um pouquinho, eu vou passar a atividade para vocês responderem as questões. Mas depois, a nossa atividade agora, inicialmente, é assistir a aula de álcoois. E vai ter o exercício lá, 4 questões para você fazer, certo? Obrigado pela atenção a todos.